Um grupo de astronautas em sua corajosa expedição rumo a um planeta distante encontram-se diante de uma revelação tão inesperada quanto sobrenatural. Ao invés das criaturas alienígenas que esperavam, são confrontados pelos espectros de seus entes queridos da Terra, uma manifestação que desafia todas as leis da física e da compreensão humana. Entre esses exploradores está Chris Kelvin, um psicólogo clínico de mente aguçada, cujos pensamentos são imersos em um turbilhão de emoções enquanto ele tenta decifrar o que se desenrola diante de seus olhos. Ele se encontra refletindo sobre as últimas palavras amorosas de sua amada, capturando cada inflexão de sua voz em sua mente, enquanto questiona a própria natureza de seu relacionamento e sua resposta a ela. Após uma sessão de terapia em grupo, Chris é abordado pelo DBA, uma entidade responsável pela operação de uma estação espacial que orbita o enigmático planeta Solaris. A mensagem que ele recebe, transmitida por meio de delegados preocupados, é um apelo angustiado do Dr. Jabarian, um amigo e colega de longa data de Chris. Este último fica perplexo diante da urgência e desespero na voz de Jabarian, que descreve uma situação inquietante que afeta os astronautas estacionados em Solaris. Mesmo com hesitação e dúvida permeando sua mente, Chris decide aceitar o desafio proposto e se voluntaria para uma missão solitária em direção ao desconhecido. Enquanto se aproxima da estação espacial a bordo da nave Athena, ele contempla o planeta Solaris, cuja superfície misteriosa e impenetrável parece sussurrar segredos que desafiam a compreensão humana. Ao entrar na estação, Chris é imediatamente confrontado por sinais alarmantes de tumulto e violência, como manchas de sangue que maculam as paredes e o chão. Seu coração acelera enquanto ele avança cautelosamente pelos corredores sombrios, seus sentidos aguçados à procura de qualquer sinal de vida ou perigo iminente. A descoberta mais perturbadora aguarda Chris, onde encontra os corpos inertes de seus colegas astronautas, incluindo o de seu amigo Jabarian, cuidadosamente envoltos em sacos espaciais. O horror e a incredulidade o assaltam quando ele se depara com a evidência sombria do que aconteceu ali, enquanto tenta desesperadamente compreender os eventos que levaram a essa tragédia inimaginável. Chris deu uma boa olhada na estação espacial, percorrendo os corredores até parar em uma sala onde encontrou um cara chamado Snow. Intrigado, ele indagou sobre as manchas de sangue espalhadas pelo chão. Snow, sem rodeios, revelou que era o sangue de um ex-colega de tripulação, Qatar, que foi apagado pelas forças de segurança em circunstâncias misteriosas. Essa informação já era louca o suficiente para Chris, mas então ele quis saber sobre a morte de Jabarian. A resposta? Suicídio. Chris quase engasgou com isso. Como assim alguém se suicidou aqui, no espaço? Curioso, Chris continuou interrogando Snow sobre os outros membros da equipe. A resposta não foi nada animadora. Todos ou estavam mortos ou tinham sumido. O que raios estava acontecendo ali? Chris não estava para brincadeira, então perguntou direto para Snow o que diabos estava rolando. Mas o cara fez o mistério, falando que ele só entenderia quando passasse pela mesma situação. Decidido a desvendar esse mistério, Chris foi atrás da doutora Gordon. Ela estava viva, mas não muito afim de papo, só abriu a porta um pouquinho para conversar. Eles trocaram umas ideias, mas ficou claro que ela também estava de bico calado sobre o que estava acontecendo. Repetiu a mesma ladainha que Snow, tipo, só vai entender quando vivenciar. Chris já estava de cabeça quente com tanta coisa esquisita quando viu um moleque correndo pela nave. Correu atrás dele, mas o moleque sumiu no ar. Depois descobriu que era o filho de Jabarian, o Michael. Parece que cada vez que ele achava que já tinha visto de tudo, aparecia mais uma loucura. Aí rolou aquela conversa séria. Chris botou pressão em Snow e Gordon, querendo entender tudo o que estava acontecendo. Gordon contou que estava nessa roubada há um tempão, analisando o potencial econômico de Solaris quando tudo começou a desandar. Ela estava até com depressão e insônia, por causa dos eventos estranhos, e falou que ia lutar até o fim para resolver essa parada, para provar que era mais esperta que essas tretas todas. Mais tarde, Chris capotou nos seus aposentos e sonhou com a esposa, Rhea. Foi um sonho lindo, relembrando os momentos românticos dos dois, desde o primeiro encontro num trem até os momentos mais íntimos. Deu uma suavizada na mente antes de encarar o que vinha pela frente. Chris acorda com mãos femininas tocando-o, e lá está Rhea ao seu lado.
Ele salta da cama, meio perturbado e morrendo de medo com aquela aparição, já que Rhea tá morta faz tempo. Para ter certeza se é ela mesmo, começa a fazer um interrogatório, perguntando onde foi o primeiro encontro dos dois. E, para sua surpresa ou susto, ela acerta. Mas Chris saca na hora que aquilo ali não é a Rhea de verdade. Quando tenta dar o fora do quarto, a Rhea fake não deixa. Ele a convence a sair e a leva até os pods de escape, distraindo-a, mostrando o interior deles, e pronto, despacha ela para o espaço sideral. Foi mal, mas precisava se livrar dessa ilusão. Depois, Chris abre o jogo com Snow sobre o que fez, contando que viu a ex por lá. Aí que ele descobre que as réplicas que todo mundo tem visto são das pessoas queridas, tipo o filho de Jabarian. Aí Snow joga a real. E aí, Chris, quer a sua ex de volta, mesmo que seja uma cópia? De novo dormindo, Chris tem mais uns sonhos com Rhea, tentando convencê-la a casar com ele. Lembrando dos momentos em que ela contou sobre seu amigo imaginário e como a mãe só falava com ela fingindo ser esse amigo. Quando acorda, adivinha quem tá lá? Outra réplica de Rhea. Dessa vez ele deixa ela ficar e eles se abraçam. Rhea não lembra de nada, só dele. Os dois têm uma conversa sincera, ela perguntando se já foram um casal, e ele confirmando. Rhea sente que não é humana e que suas memórias são falsas, sem aquele sentimento de ter vivido de verdade esses momentos. É mostrado uma memória onde a Rhea fez um teste de gravidez e descobriu que estava esperando um bebê, mas optou por abortar sem contar a Chris. Foi um baque. Então, quando Chris soube da notícia, ficou pé da vida. Rhea tentou explicar, dizendo que precisava fazer aquilo e nem sabia se ele queria mesmo um filho. Mas Chris não quis nem ouvir e partiu fora de casa. Rhea implorou para ele ficar, jurando que não conseguia viver sem ele, mas o cara foi embora mesmo assim. Depois que Chris saiu, Rhea ficou tão na bad que tomou umas pílulas e se mandou dessa para uma melhor. Agora, no presente, Chris conta para Rhea que voltou por causa dela, mas chegou e encontrou a mina morta. Se sente culpado pra caramba por ter dado no pé. Aí os quatro, Chris, Rhea, Gordon e Snow, sentam para conversar frente a frente. Snow fala a teoria maluca dele de que os visitantes são feitos de partículas subatômicas estabilizadas pelo campo de Higgs. Gordon fala de aplicar um campo de Higgs negativo para desintegrar os visitantes, mesmo que isso arrisque explodir a nave toda. Chris sugere de levar as descobertas para a Terra, mas Gordon fica na defensiva. Ela saca que Chris está de chamego com a réplica da ex. Aí rola uma treta feia, ela perguntando se os aliens vão seguir eles para a Terra e criar um caos. Chris se recusa a deixar que a réplica de Rhea seja destruída. Gordon solta a bomba de que Chris mandou a primeira réplica de Rhea para o espaço. Chris tenta se explicar, mas Rhea fica nervosa e se afasta. Ele corre atrás, tentando consertar as coisas. Aí ele mete o dedo na cara de Gordon, perguntando qual foi a da explosão de raiva dela. Ela, na maior calma, fala que a réplica da Rhea faz parte da mente dele. Ele não quer engolir essa história, mas ela corta logo o papo, gritando que Rhea não é humana, é uma entidade alienígena. Chris tenta argumentar, mas Gordon não tá pra brincadeira e decreta que a réplica não vai voltar com eles pra Terra. Mais tarde, Rhea tá lá, chorando enquanto Chris dorme ao lado. Quando ele acorda, meio sonolento, vê Jabarian ali no cantinho do quarto. Ele tenta acender a luz, mas Jabarian não deixa. Chris pergunta por que o cara se matou, e ele admite que pareceu uma boa ideia na hora, mas agora se arrepende. Jabarian lembra Chris de que essas réplicas são parte de Solaris, e não são reais. Chris quer saber qual é a da Solaris com eles, mas o amigo só solta uma frase enigmática, dizendo que não tem respostas ali, só escolhas. De repente, Chris acorda de novo, e Rhea sumiu do lado dele. Quando Chris vai procurar Rhea, a encontra de bruços num quarto, com uma poça de oxigênio líquido ao lado. Ele se aproxima, assustado, e ao movê-la, percebe que metade do rosto dela foi queimada e que ela está morta. O desespero toma conta dele e, em estado de choque, chama Gordon para ajudar. Juntos, eles levam o corpo de volta para o quarto. Logo, Snow se junta a eles e Chris conta que Rhea tomou o oxigênio líquido, se suicidando. Todos acreditam que ela está morta, até que, de repente, Rhea começa a ressuscitar diante de seus olhos. Chris fica perplexo ao vê-la abrir os olhos,
mas Rhea não demonstra felicidade em estar viva novamente. Gordon traz à tona a discussão sobre um dispositivo que poderia fazer as réplicas desaparecerem. Ela revela que já usou isso em sua própria réplica. Rhea expressa o desejo de desaparecer com a ajuda do dispositivo. Chris não concorda com a ideia e discute com ela sobre isso. Rhea confessa a Chris que não se sente completa, pois é apenas uma lembrança de sua falecida esposa. Ela explica que essa versão dela é propensa ao suicídio por causa das lembranças dolorosas que carrega. Chris revela seu arrependimento por ter saído de casa, mesmo quando Rhea pediu para ele ficar. Decidido a evitar outra tragédia, Chris começa a tomar estimulantes químicos para ficar acordado e impedir que Rhea cometa suicídio. Entretanto, numa noite, Rhea o convence a deitar-se e o engana para que ele adormeça. Em seguida, ela persuade Gordon a usar o dispositivo nela. Através de uma mensagem de vídeo, Rhea explica a Chris que implorou a Gordon para desaparecer. Chris confronta Gordon, acusando-a de assassinato, mas ela insiste que fez o que era necessário. Enquanto isso, eles descobrem que Snow está morto há algum tempo e que a pessoa com quem estavam falando era uma réplica. Confrontando a réplica de Snow, descobrem que o verdadeiro Snow atacou a réplica e foi morto em legítima defesa. Gordon decide usar o dispositivo em Snow, mas ele avisa que não tem muito tempo. Solaris está ficando maior e a nave está mais perto do planeta devido ao seu campo gravitacional. Além disso, o dispositivo drenou os reatores de combustível, impossibilitando o retorno à Terra com aquela nave. Ele pensa que seria uma boa ideia trazer Athena de volta para a Terra. Gordon e Chris se organizam para sair da nave e ir até Athena. Depois de algum tempo, Chris está novamente no seu planeta, tentando ser normal. Porém, a palavra Terra soa estranha agora, como se ele não pertencesse mais a esse lugar. Ele confessa que não se lembra mais como era viver antes e que está apenas fingindo seguir adiante. Chris tem imitado as expressões e sentimentos dos outros ao seu redor, mas ele já não sabe mais como agir. Ele fica assombrado pela ideia de que pode estar lembrando Rhea de maneira errada e que talvez esteja errado sobre tudo mais. Num dia comum, enquanto corta alguns legumes, Chris acaba cortando o dedo. Quando vai lavar a ferida, percebe que o corte desaparece instantaneamente. É aí que ele se dá conta de que nunca voltou realmente para a Terra. Num flashback, é mostrado que Chris optou por não embarcar na Athena, deixando Gordon partir sem ele. Enquanto ele perambula pela estação espacial, ela começa a ser envolvida por Solaris. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente, que loucura! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Mesmo assim, Chris continua andando pela estação, chamando por Rhea. Um som alto ecoa ao seu redor, forçando-o a cobrir os ouvidos. Enquanto observa a estação ser consumida por Solaris, de repente, a réplica do filho de Jabarian, Michael, aparece e oferece conforto a Chris, estendendo a mão na sua direção. Chris se vê de volta em seu apartamento. Ele ouve a voz de Rhea e se volta para encontrá-la sorrindo para ele, lágrimas nos olhos. Ele questiona se está vivo ou morto. Rhea simplesmente responde que essas coisas não importam mais. Ela afirma que estão juntos agora, que tudo está perdoado. Chris a abraça com força, compartilhando um beijo apaixonado, prontos para embarcar em sua nova jornada juntos. E é assim que o filme se encerra.